Relatório do FMI que traz ali esclarecimentos importantes sobre a economia global, sobre a economia brasileira. A gente vai dividir aqui em 2 quadros. Vou começar com a economia global e vou aproveitar já pedir para a nossa produção jogar a arte aqui que a gente tem, que traz um resumo desse relatório. Olha só o que a gente tem aqui de mais importante ali. Um relatório grande, né? Um relatório muito extenso. Eu dei uma lida, resumi aqui para a gente. Olha só, Marcelo, o que a gente tem por enquanto? A economia global ela deve crescer 3,2% em 2025 e 3,1% em 2026. Mostra uma desaceleração em relação a 2024. Ainda é um percentual interessante de crescimento, 3%, acima de 3%, mas esse percentual de crescimento a gente precisa destrinchar ele. E a gente destrincha ele na próxima linha, essa segunda linha aqui, olha só. As economias mais avançadas vão crescer em torno de 1,5% e as emergentes acima de 4%. Aqui há um sinal de alerta, né, Marcelo? Porque olha só, o Brasil vai crescer quanto que o Boletim Focus está estimando? Ali na casa dos 2,2%. Então, seria interessante que a gente estivesse muito mais próximo desse número do que desse, né? Só que, porque o Brasil é uma economia emergente ainda e tudo mais, então seria mais interessante. Preocupa um pouco esse crescimento mais baixo da economia brasileira. A gente viu no segundo trimestre que caiu um pouquinho, né? O crescimento desacelerou, então preocupa um pouco. Seria agora, mais interessante chegar aqui. Uma dúvida aí, para esse argumento seu. Claro. Será que esses 4% aí seria a média dos emergentes? Porque daí se você colocar China e Índia junto, fica até uma coisa um pouco cruel querer competir com a gente, né? Você tem todo ponto. Então eu penso assim, se a China cresce, China, a previsão é 4,5 por aí, né? 4,5, 5, até que não é tanto, né? Índia, enfim, outros países aí que têm um potencial de crescimento maior que o nosso, fica essa dúvida, né? Nesse caso aí, o Brasil ficaria um pouco abaixo disso, mas a média dos emergentes seria 4. Né? Essa é a média, né? Pode crescer um pouco acima de 4. E tem que lembrar também, quando a gente está falando de crescimento, pode ser um ano ruim, o outro ano ótimo, e aí esse número dispara, fica uma conta um pouco desleal. Agora, o Brasil teve um ciclo de crescimento muito robusto nos anos 70, né? Com a industrialização do país, que foi algo que a China fez recentemente nos anos 90. Sim. Depois que você cresce tanto, né, em índices tão rápidos, você não consegue mais manter para sempre esse crescimento. É difícil. A própria China já não está crescendo a 2 dígitos já tem algum tempo, né? Sim, a China crescendo, só esclarecendo, né, que você disse, a China crescendo 4,5% nem é muito, mas para um percentual da China que a gente estava acostumado a ver, né, de 2 dígitos, ou 8%, 8, 9%, 4,5% é um crescimento bem modesto para a China, mas sim. E a gente tem que lembrar também que ano passado, seguindo esse seu argumento, Marcelo, ano passado a economia brasileira cresceu acima do esperado, né? Ficou ali muito mais próximo dos 4%. Então, esse ano, uma ressaquinha ali vai crescer um pouquinho menos. Com essa paulada de 15% de Selic aí, é difícil. Dificulta, porque Selic alta dificulta o consumo e aí a economia cresce um pouquinho menos. Passando aqui para as próximas 2 linhas, olha só. Inflação, quando a gente fala de crescimento, a gente também tem que colocar na balança o quê? A inflação. Inflação global tende a cair, isso é importante, mas deve permanecer acima do teto da meta nos Estados Unidos, o teto da meta ali de 2%, que é o teto da meta de muitos países ali com economias mais avançadas. Então, interessante a gente ver para o ano que vem como que vai ficar essa inflação, mas para esse ano a gente deve estourar o teto da meta. O que isso implica para o cenário global? Federal Reserve vai começar a pensar nessa queda de juros, né? Porque, olha só, se o FMI já está projetando acima de 2%, eu preciso controlar essa queda de juros, esse ciclo de queda de juros, senão essa inflação tende a aumentar e muito. E para a gente terminar aqui, olha só, o ambiente segue instável com o efeito das tarifas, ainda que esse efeito seja suavizado, seja um efeito mais modesto. A gente viu nesses primeiros trimestres pós-tarifaço que as tarifas ainda não impactaram tanto a economia quanto alguns economistas mais pessimistas alertavam. Só que ainda é um ambiente muito instável. A gente tem visto a escalada das tensões entre Estados Unidos e China e ninguém sabe para onde correr, ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Donald Trump num dia coloca a tarifa contra a China, no outro dia ele retira. Então, não dá para saber qual que vai ser o efeito de longo prazo dessas tarifas. Mas é interessante isso que o FMI trouxe, né, de suavizados, né, porque a gente pega a economia do Brasil, por exemplo, né, não afetou quase nada comparado com o que pensavam que poderia acontecer. Porque acho que o Trump, quando ele chegou, tarifa, lembra que ele falava, tarifa para mim é a minha palavra preferida do dicionário? É isso aí. Ele pensava que ele estava com uma varinha de condão na mão, assim, vou destruir você com tarifa, né? Não destrói, só que arrasa alguns setores, né?
alguns setores acabam bastante machucados, mas a economia como um todo não. A economia como um todo não. E a gente teve ali muitas negociações. Aquele jogo do Trump, né? Ele jogava a tarifa alta esperando a negociação. Em vez de ele negociar primeiro, ele já impunha a tarifa e depois esperava, não, vamos conversar, calma aí, vamos conversar, vamos negociar isso. Aí com as negociações, as tarifas foram suavizadas em muitos países. Então, por isso que esse efeito ele foi também mais modesto. Mas no longo prazo, ambiente instável. Não sabemos ainda como vai ficar a relação Brasil e Estados Unidos, como vai ficar a relação Estados Unidos e China. Então, muita calma nessa hora. Tarifa suavizada, mas talvez não seja para sempre. Pero não mútil, né? Muitos pontos de interrogação, né, Rodrigo?